Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Ponto e Contraponto. E hoje o assunto é estética. O Brasil é líder mundial em cirurgias plásticas e elas são procuradas pelos mais diversos motivos. Para falar sobre esse assunto e também fazer um alerta, eu recebo aqui no estúdio a cirurgiã dentista Palmira Santa Rosa, referência nacional em harmonização e botox. Boa noite, Palmira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, prazer estar aqui com você. E é um tema maravilhoso, né? A harmonização facial. Realmente os pacientes procuram muito procedimentos estéticos. Inclusive tem uma pesquisa que mostra que brasileiros têm mais medo de morrer feio do que pobre. Então é algo que o Brasil valoriza muito. Olha só. É a estética facial. Então, a estética facial e corporal, né? A estética, ela trabalha a autoestima. Então, muito além da vaidade, a autoestima, né, segundo o Aurélio, é o que dá a sensação de confiança nos próprios atos e pensamentos. Então, imagina, isso afeta a vida pessoal, a vida profissional, você ter confiança em você mesmo. Então, é algo que está muito relacionado para dentro do que para fora. Se a pessoa está bonita, se sente bonita, ela vive melhor. Exatamente, porque é a confiança, né? Você se sentir confiante e mexe muito mais, né, do que o que a gente imagina, do que, como eu falei, a vaidade. Não é sobre vaidade, é sobre se sentir bem, olhar no espelho, se reconhecer. O gerenciamento do envelhecimento, ele mexe muito, porque tem gente que fala, eu tenho medo de mudar, de fazer algum procedimento e mudar. E eu falo, independente se você não fizer nada, nenhum procedimento, você vai mudar, porque nós estamos envelhecendo. E o envelhecimento muda o nosso rosto, né? Então, é algo que tem que ser bem trabalhado ao longo do tempo para que você faça os tratamentos de forma natural, que fique harmônico, fique bonito e que você se sinta bem, que é o principal. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é feito o procedimento da harmonização, que já virou febre, né, entre os famosos e também entre as pessoas comuns. Isso. É um conjunto de tratamentos, né? A harmonização é um procedimento só. Quais são esses tratamentos? Botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada, tratamentos para estimulação de colágeno da pele, para quem sente flacidez. A gente tem aqui alguns exemplos. Isso. Aqui é um conjunto de tratamentos. Então, aqui a gente tem preenchimento das olheiras para tirar esse aspecto de cansaço. Do bigode chinês, que é essa linha, né, que vem aqui pelo nariz até o cantinho da boca. Todas as sombras dão um aspecto de cansaço no rosto. Então, a gente vai só aliviar. Também foi feito um bicho voador de colágeno na pele. Então, a gente vê que aquele lado tem um viço de pele mais bonito do que o lado de cá. Então, é um tratamento para você gerenciar o envelhecimento ao longo do tempo. Perfeito. Aqui já mexeu na área da boca, do nariz. Aqui a gente trabalhou o perfil. O paciente se queixava, pontinha do nariz, boca, queixinho um pouquinho para trás. Então, a gente fez um perfil mais harmônico. Quanto mais retilíneo o perfil, ou seja, quanto mais retinho o perfil, mais harmônico ele fica. Tudo a gente trabalha assim, nos detalhes, né? Você vê que melhorou, mas não mudou quem ela era, né? Doutora, eu queria saber qual é o objetivo, né, da harmonização. É deixar o rosto mais harmônico? Não é só a questão da beleza? Para o profissional trabalhar bem com a harmonização, o primeiro passo é ele entender quais são as queixas do paciente. Porque o profissional ele entende de todas as proporções, todas as medidas que vão trazer aqueles traços harmônicos. Só que se ele pôr todas essas medidas e proporções em todos os pacientes, todo mundo vai ficar igual. E não é esse o objetivo. Então, o paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente pergunta é o que lhe incomoda? E ele vai apontar esses incômodos e a gente vai trabalhar em cima dessas queixas, dessas regiões que estão incomodando ele. E o Botox é o procedimento que é mais procurado quando se fala em harmonização facial? Isso. A toxina botulínica ela é um tratamento que vai diminuir a força do músculo, ou seja, aquelas linhas de expressões vão ficar mais suaves. Isso vai também ajudar a levantar um pouco o olhar, tem paciente que sente o olhar um pouco mais cansado, a tirar aquelas linhas que marcam muito quando sorri, quando se expressa. E tudo isso é feito de forma estética ou também de forma terapêutica. Pacientes que têm dores de cabeça,
para pacientes que têm disfunção temporomandibular, que a gente chama de DTM, ele auxilia no tratamento, né? Também de sorriso gengival. Então, paciente que sorri, mostra a faixa de gengiva. É um amplo leque, né, de opções de tratamentos para os pacientes. E o local aonde se procura mais aplicar seria a testa? É o primeiro local aonde a gente fica com aquelas linhas, né, principalmente quando a gente está no sol, quando percebe? A região que o paciente mais se queixa realmente é a região do terço superior, que a gente chama, que é a testa, essa ruguinha entre as sobrancelhas, o cantinho dos olhos. É a região que chama mais atenção, principalmente na fase de pandemia, que muita gente usou máscara, né? E começou a se ver mais por vídeo. Sim. Porque existiram aquelas conferências online, então eles começaram a se ver mais. E chamou muita atenção porque era a região que mais aparecia. Então, foi a região mais procurada por muitos pacientes. E qual é o tipo de público que procura mais a aplicação da toxina botulínica? A grande maioria são mulheres, né? Existe ainda um preconceito dos homens em realizar procedimentos estéticos. Mas eu brinco que quando um homem procura e pergunta se alguém faz, eu digo, seus amigos fazem, não lhe contam. Porque a verdade é que os homens estão fazendo procedimentos. Não está no mesmo nível da procura de mulheres, mas tem aumentado muito ao longo dos anos. E ela deve ser aplicada de 6 em 6 meses, porque perde, como se diz, não é a validade, mas o efeito. O efeito, ele vai de acordo com a força do músculo. Eu gosto de comparar com a academia. O paciente que treina muito, ele tem aquela hipertrofia muscular, a memória muscular. Então, se ele tem uma força muscular muito grande, o botox vai durar menos nele. Pacientes que têm, então, que são atletas, que treinam muito, que fazem exercícios de alta intensidade, tendem a durar menos. Aí a gente fala que dura de 3 a 4 meses. E pacientes que não têm tanta expressão, dura até 6 meses, mas não passando nisso. Então, a gente recomenda que o paciente tenha uma constância no tratamento para que esse músculo não volte a ficar forte. A longo prazo, a gente consegue aumentar esse tempo de durabilidade. Você falou para a gente da parte estética, falou dos fins terapêuticos, né? Quando a gente fala em harmonização facial, também existe, cada técnica tem uma durabilidade, como o Botox aí, que é geralmente de 6 em 6 meses ou 5 meses, dependendo do que ele utiliza, ele vai precisar reaplicar. Porque a mulher madura, por exemplo, o homem, vai perdendo colágeno, né? Existe também a aplicação de colágeno, como é? Isso. Todos os procedimentos precisam de manutenção, né? Eu digo que não existe tratamento que você vai fazer estético, tratamento estético que você vai fazer e vai ser definitivo, porque senão ninguém ia envelhecer mais. A gente ia congelar no tempo, né? Porque mesmo aplicando, você continua, né, envelhecendo, continua no ciclo da vida. Isso. Então, é necessário essa manutenção. E eu digo assim, como a gente faz manutenção no nosso cabelo, nas nossas unhas, você corta, você faz manutenções por diversos motivos, a pele também precisa dessa manutenção. Porque você toma sol, 1% por ano de colágeno é perdido a partir dos 25 anos. E a gente precisa repor. Para a pele ficar firme, ela precisa de colágeno. Então, a gente precisa anualmente fazer um bioestimulador de colágeno. Os preenchimentos que são feitos, né, com ácido hialurônico para tirar essas sombras, também tem duração de média 12 meses, 14 meses. E alguns pacientes, eles se queixam disso, né? Eu não queria fazer o tratamento porque tem que sempre estar fazendo. Eu digo, mas tudo na nossa vida a gente tem que ter essa manutenção, né? Para a gente se manter bem, a gente tem que ter manutenção. Você não vai para a academia uma vez no ano e já tem um corpo definido. Você precisa ter uma constância na academia, na sua alimentação. Você pode fazer uma alimentação saudável o ano inteiro, mas se você passar um mês comendo de forma errada, você vai engordar. Então, tudo precisa de constância. Também esse gerenciamento da pele precisa dessa constância com os tratamentos. Você realiza, Palmira, um atendimento humanizado. Queria que você explicasse para a gente como é que isso funciona. O atendimento humanizado, ele inclui o paciente nas decisões do tratamento. Como seria isso? A maior
a maioria, né, dos pacientes, eles têm medo de ficar muito exagerado o resultado, de não gostar do que vê depois, né? É o rosto da gente. Isso mexe muito, né, com essa insegurança do paciente. Então, pensando no paciente, nesse benefício dele, o tratamento humanizado, ele vai fazer com que o paciente decida junto com o profissional. Na estética, a gente tem aquele mercado, né, que infelizmente as pessoas trabalham visando mais o dinheiro e acaba um exagero muito mais pelo profissional, né, a pedido do profissional do que a pedido do paciente. Então, o atendimento humanizado é uma bandeira que eu defendo na harmonização, para que o paciente se sinta seguro e para que seja uma consciência para os profissionais que trabalham na área também. Você não está fazendo o procedimento por você está fazendo por ele, né? Você está fazendo pelo seu paciente. Então, se o paciente vai fazer um lábio, doutora, eu tenho medo de ficar exagerado. A primeira coisa que eu falo, não se preocupe, você vai decidir comigo o limite de parar. Então, a gente começa a fazer o preenchimento bem devagarzinho, eu dou o espelhinho na mão dele. O que você está achando? Para mim já está bom. Então, eu tenho que respeitar essa decisão do paciente. Isso é ser humanizado, né? É você incluir o paciente e ele decidir junto com você. Isso faz com que o profissional tenha mais pós de procedimentos com satisfação. O paciente, ele fica, né, com mais segurança para realizar o tratamento. Então, menos problemas vão existir para os dois lados. E muitas vezes a sua opinião é uma e o que incomoda realmente na pessoa é outra coisa. Isso. Não é aquilo que você acharia, né? Perfeito. A maioria das frustrações dos procedimentos, que é uma coisa que chama atenção. Apesar do número de procedimentos serem feitos no Brasil ser alto, mas o grau de insatisfação é alto também. Então, é algo que a gente tem que refletir. Se muita gente faz procedimento estético, mas muita gente reclama depois, tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? A maioria desses casos é porque foi feito o que o profissional queria e não o que o paciente queria. Em relação à harmonização facial, ao botox, né, que são suas áreas de atuação, eu queria saber se existe alguma contraindicação. Existe uma contraindicação? Às vezes algum paciente chega no consultório e não deve ser aplicado? Existe. Cada material desses, existem componentes dentro deles. E alguns pacientes possuem alergias. Então, a toxina botulínica, por exemplo, paciente que tem alergia a ovo. É raro, né, paciente ter alergia a ovo, mas geralmente é o mesmo paciente que não pode tomar vacinas. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, tem que ser analisado numa anamnese, numa consulta, né, que a gente faz, para saber se o paciente possui algum tipo de alergia. Paciente que é gestante, lactante, também não pode, ou que tem algumas doenças que dão limitações, né? Algumas doenças musculares, por exemplo, o paciente que quer fazer toxina também não pode. Então, tudo isso faz com que a gente valorize a avaliação. Tem paciente que quer pular essa etapa, né? Não, eu quero aí só aplicar. Aí existe o risco de ter uma intercorrência. Se não houver uma avaliação cautelosa, o profissional precisa trazer essa responsabilidade para ele, né? Porque é ele que tem o conhecimento técnico, é ele que tem o conhecimento dos riscos que o paciente pode ocorrer. Então, a gente precisa valorizar essa avaliação para que não tenha nenhuma intercorrência após a aplicação do tratamento. Agora, muito importante também as pessoas ficarem atentas ao tipo de profissional que vai se escolher para fazer esses procedimentos, né? E perfeito, né? A harmonização, ela tem crescido bastante. E, com isso, a gente sabe que existem profissionais que não estão habilitados a trabalhar na área e que atuam, que utilizam produtos que não são reconhecidos pela Anvisa. O leque de produtos no mercado são gigantes. Tem muita falsificação no meio? Existe. A Anvisa, recentemente, mostrou que algumas marcas estão sendo falsificadas. O profissional, na hora de comprar, precisa comprar diretamente com a fábrica para que não corra esse risco de vida para o paciente. Porque se um produto desses é falsificado, a gente não sabe o que está ali dentro. E o que pode acontecer se alguém utilizar um produto falsificado como esse que você está falando aí? Os riscos, eles podem variar, né? Desde algo pequeno, que seria uma infecção local, né? Uma infecção no local da aplicação, como algo sistêmico, que pode chegar até a morte.
Então, como a gente não sabe, não existe uma aprovação, um teste feito com aquele produto, a gente não sabe o que é que tem ali. O risco é muito alto. Então, tanto o profissional precisa ter responsabilidade de comprar produtos com fontes confiáveis, que seria diretamente a fábrica, como também o paciente precisa escolher um profissional que dê esse respaldo, né? Que traga essa referência com ele. Então, barato pode sair muito caro, né? As pessoas têm que se atentar a isso. Exato. Porque não existe um procedimento assim que seja tão em conta, né? Os procedimentos, a maioria deles são de fábricas importadas, né? São produtos da Europa, dos Estados Unidos, então são produtos que vêm de fora. É muito difícil o preço ser muito barato, né? Porque geralmente se paga em dólar, em euro. Isso, os preços eles vêm de acordo também com as fábricas, né? Cada fábrica tem a sua garantia, a sua qualidade, então obrigatoriamente, quanto mais caro, mais reconhecida é aquela marca. Então, é difícil trabalhar com marcas importadas e boas e o preço está muito barato, está muito acessível para o mercado, né? Então, é bom observar isso, prestar atenção. Agora, deve ser um trabalho bem bacana, assim, né, Palmira? Porque quando você mexe com a estética, o paciente chega no consultório e sai satisfeito ou mais bonito, deve ser muito bacana isso, né? Assim, uma área que é apaixonante. É difícil, eu digo aos meus alunos, é difícil eu não convencer alguém de gostar da harmonização, porque é muito lindo, assim, você vê, alguns pacientes chegam com depressão. Existe um estudo também que mostra que tratamentos de toxina botulínica auxiliaram em pacientes com depressão. Então, você vê que é muito mais do que estética, né? Mexe muito com a autoestima e, como a gente conversou, a autoestima, ela dá mais confiança, mais segurança para a pessoa. E já tive muitos casos, muitos relatos de pacientes que choraram quando se viram no espelho, choraram de emoção, de se ver de uma forma mais bonita, ou de falar assim, eu quando era jovem eu era tão bonita e agora eu me sinto tão feia, eu vejo meu rosto, eu não me reconheço. E você realiza os procedimentos e traz um aspecto melhor para ela e ela chora de emoção, de se reconhecer de volta no espelho. E o envelhecimento mexe muito, né, com a cabeça das pessoas, não é isso? Você sente isso quando... Isso, eu chega o paciente no seu consultório? Pelo estudo da longevidade, né? Eu também sou especialista em odontogeriatria. Então, nesses estudos, a gente vê que ao longo da nossa vida, a gente já tem muitas perdas, a gente já tem muito sofrimento. E algo que mexe com a nossa imagem, mexe também com a nossa vida, né, toda. Então, trabalhar com a harmonização é trabalhar também de dentro para fora. E isso é emocionante. Para a gente fechar o programa, eu queria que você desse um conselho para o nosso telespectador que quer fazer, né, uma harmonização facial, aplicar um botox. Qual conselho você daria para quem está nos assistindo? Às vezes a gente fica imaginando que a gente tem que lidar com o envelhecimento para a vida toda. A gente não precisa realizar nada, né? Mas se você olha no espelho, se você se olha, vê que tem algo que lhe incomoda, então entenda que é possível você melhorar, se sentir bem. Então, não deixe de procurar ajuda, um profissional que trabalhe nessa área, para que você possa se sentir melhor, se olhar no espelho. E é a melhor sensação, é a gente se amar. E esse é o meu trabalho, é fazer com que o paciente se olhe no espelho e se ame, se sinta bem. E você é um exemplo disso, né? Porque é lindíssimo. Obrigada. Palmira, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, no Ponto e Contraponto. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Espero te ver mais vezes, tá certo? É isso, né, gente? Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha um excelente fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.